O bruxismo existe assim, um empirismo dizendo que o paciente que, por exemplo, depende do tipo de oclusão que o paciente tem, ele tem uma predisposição maior a ter bruxismo. Se o paciente tem uma musculatura mais hipertrofiada, se ele é um paciente braquifacial, que tem um crescimento no sentido horizontal, ele tem uma maior predisposição a desenvolver o bruxismo. E isso já se caiu por terra, tá? Então, dentro desse consórcio, dentro de todas as pesquisas científicas de grande valor que a gente tem na literatura, mostra o quê? Que o bruxismo ele está ligado, gente, ao sistema nervoso central, tá? Então, o que controla, na verdade, o apertamento e o ranger de dentes é a nível central e não periférico, quando se imaginava. Então, o fato do paciente ter uma arcada trésica, dele ser braquifacial, não quer dizer que ele vai ter uma predisposição maior a ter bruxismo. Isso é empirismo, tá? Isso não é evidência científica. O achismo dentro da área médica não existe. Então, a gente tem que trabalhar dentro das evidências científicas. Então, isso já se caiu por terra. Agora, quando você pensa em causa e relaciona o bruxismo com a DTM, todo paciente que tem bruxismo, ele pode ter DTM? Não necessariamente. Você tem, por exemplo, uma condição que o paciente tem um distúrbio e ele tem uma alteração de comportamento. O que seria isso? Quando que o bruxismo é um distúrbio e quando que o bruxismo é uma alteração de comportamento? Indivíduos considerados saudáveis, em que o paciente é assintomático, não tem dor, o paciente não tem desgastes excessivos nos dentes, e o paciente tem bruxismo, esse bruxismo é considerado uma alteração de comportamento. Agora, quando o paciente tem bruxismo e ele tem desgastes dentários excessivos, ele tem dor e ele tem outras alterações no sistema estomatognático como um todo, em decorrência do bruxismo, aí sim o bruxismo é considerado um distúrbio. Então, isso é importante falar também. Então, não necessariamente todo paciente que tem bruxismo, ele vai desenvolver DTM. Sabe-se que, isso é importante vocês entenderem, que quando você faz um movimento parafuncional, além do que os músculos da mastigação estão preparados para receber, existe uma possibilidade muito grande de você ter uma sobrecarga nesses músculos da mastigação e começar a ter quadros álgicos, quadros de dor miofacial, que é dor muscular, de ter dor articular, existe uma grande possibilidade. Então, o bruxismo é considerado um dos fatores de risco para o surgimento da disfunção temporomandibular. Mas a relação de causa e efeito, ou seja, todo paciente que tem bruxismo vai ter DTM, isso é uma inverdade. Tá? Então, nem todo paciente que tem bruxismo tem a DTM. Como eu falei anteriormente, o bruxismo ele também pode ser uma alteração de comportamento. O que seria isso? São pacientes saudáveis que estão assintomáticos, mas têm o bruxismo. Tá? Então, uma outra coisa interessante, quando você pensa em associar o bruxismo com a DTM. Tá? Então, o bruxismo é uma atividade parafuncional dos músculos da mastigação e a DTM é uma doença propriamente dita. E o bruxismo, em algumas situações, ele se torna um distúrbio quando você tem pacientes sintomáticos.